Pessoal, meu nome é Pepe, eu sou responsável, sou gestor do segmento de construção e projetos dentro da TOTUS. Eu queria agradecer a todos pela presença e a gente agora vai começar os trabalhos. E a gente vai falar um pouco, eu queria falar um pouco sobre transformação digital, tá? Porque a nossa solução de BIM passa muito, a visão que a TOTUS tem de transformação digital. Introdução para vocês a respeito disso. Bom, se a gente for falar um pouco de tendência, o que tem acontecendo, eu trouxe alguns números aqui interessantes, né? Em 30 mil dólares vão poder comprar poder computacional equivalente ao cérebro humano. A gente tem um trabalho de vários anos que todo ano eles falam quanto poder computacional a gente consegue comprar para poder ver o avanço dos computadores, né? E a projeção é que em 2030 a gente tenha poder computacional. Em 2050, tá, já 1.000 dólares vão comprar o poder computacional equivalente a todos os cérebros humanos se a tecnologia continuar evoluindo dessa forma. Quando a gente fala em internet, em 2010, 1,8 bilhões de pessoas estavam conectadas. Em 2017 são 3 bi. Alguma coisa entre 2022 e 2025 vai ser o mundo inteiro. Só não vão estar conectadas as pessoas que não quiserem. Isso muda praticamente tudo o que a gente vem vivendo até agora. A certeza que a gente tem décadas, né, vão ser diferentes de qualquer coisa nos últimos 100 anos. Né? A gente não pode prever dentro desse cenário quais vão ser os empregos que vão ser absorvidos pela tecnologia. Mas a gente pode prever, a gente não pode prever quais são os empregos que vão surgir. Né? A gente só pode prever alguns que vão sumir, como o datilógrafo, por exemplo, sumiu. Né? A dificuldade é que a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito rápida. Né? 130 milhões de pessoas estão satisfeitas com o seu trabalho. A gente parece muito, mas quando a gente fala de população mundial, né, então a gente tem que mudar esse cenário. A fonte disso tudo é Singularity University Global Summit, que aconteceu em 2017. Né, quando a gente fala, por exemplo, de veículos elétricos, tem 90% menos partes móveis do que veículos tradicionais. China, todos os táxis vão ser elétricos em 2020. Tem um dado que não está aqui que é interessante. Todas as montadoras que quiserem ficar na China no ano que vem têm que oferecer pelo menos um modelo de carro elétrico. Né? E a gente tem uma estimativa que o custo do carro elétrico vai reduzir drasticamente em 5 anos, porque a gente vai ter uma demanda de modelos. Ou seja, as coisas estão mudando, e mudando muito rápido. Né? Alguns outros dados interessantes. Por exemplo, até 2027, 75% das maiores empresas atuais estão extintas. Né? E essa mudança, quando a gente começa a falar de empresa e do dia a dia, né, tem um exemplo emblemático que, em 2015, o WhatsApp representou 260 bilhões em perda de receita com SMS para a indústria. A gente está falando de 260 bilhões, né, numa receita garantida, que era SMS. Tá? Eles tinham milhares de produtos, tinham milhares de pessoas trabalhando, tá, para desenvolver produtos com SMS. Perceberam o que estava acontecendo e uma empresa que começou com 5 pessoas, né, conseguiu, tá, fazer, alguns anos depois, 2 anos depois, tá, com que eles tivessem uma perda de 200 milhões em receita. Né? Então, a aceleração da adoção de inovações, ela está rompendo o modelo de negócio até indústrias inteiras. Mas o outro lado da crise é a oportunidade. Né? As organizações precisam ser mais ágeis e a gente acredita que a inovação muitas vezes se desenvolve fora da empresa, mas é preciso adotar alguma coisa. E é por isso que a gente vem falando muito em transformação digital. Um exemplo bom de transformação digital, para não parecer uma coisa muito longe do nosso dia a dia, né, é o WhatsApp. Há quanto tempo a gente usa o WhatsApp? A gente usa o WhatsApp há 2 anos,
3 anos, 5 anos, a nossa vida inteira. Bom, eu imagino que a maior parte de vocês deve ter pensado, parece que foi a minha vida inteira. Pois é, transformação digital é isso. É quando a tecnologia entra na nossa vida e muda ela de uma forma tão avassaladora, mas tão avassaladora que parece que sempre esteve ali. E as coisas estão mudando muito rápido. Eu não sei se vocês conhecem o Yoda, né? É famoso. Tem uma frase bem bacana que é assim, faça ou não existe tentativa. A mesma coisa acontece com elementos de transformação digital. Ou a gente muda, né, ou então a gente fica vendo as coisas passarem. Não existe uma tentativa, eu vou tentar. Né? Ou você adota ou não adota. E se você não adota, existe o risco de você ficar obsoleto. Pensando nisso, a TOTVS, a gente vem trabalhando há bastante tempo, nós temos um segmento de construção e projetos com produtos que vão desde orçamento, acompanhamento, a gente está presente em várias construtoras, né? Esse produto se integra ao back-office, então a gente tem uma grande vantagem em relação a isso, e a gente tem uma visão, e a gente vem namorando a questão do BIM há bastante tempo. E a gente, olhando para o mercado e vendo o que estava sendo apresentado, a gente resolveu que o melhor era fazer parcerias fortes e, a partir dessas parcerias, ter uma e que representasse uma transformação dentro das empresas. Tá? E para isso, para a parte de modelagem e visualização de BIM, a gente fez uma parceria com a Graphisoft, então, a partir do ano que vem, a gente vai estar, inclusive, dentro dessa parceria, vendendo o ArchiCAD, essa solução. A gente pegou uma empresa que tem, na parte de engenharia de custos, eles vão falar hoje aqui, também vão apresentar, né? Então a gente sai do modelo e a gente tem uma solução, tá? Na saída do modelo, uma solução que tem inteligência de engenharia de custos para poder transformar isso em orçamento. Né? É o primeiro passo que todo mundo faz, a gente olhou junto uma série de iniciativas e todas essas iniciativas não levavam em consideração que era preciso ter inteligência de engenharia de custos. E esse é o diferencial que a Orceto traz dessa solução em conjunto. Tá? E para a gente poder fazer a gestão, tanto do empreendimento, se for um empreendimento imobiliário, quanto do projeto, né, que a gente usa o TOTVS Obras e Projetos e as soluções da TOTVS e os back-offices da TOTVS. Vamos falar um pouco das fases e do que a gente fez. A gente começou, tá, fez um MVP com o pessoal da Orcicerto, tá? Essa primeira fase era no Excel mesmo, onde a gente pegava um modelo, exportava os dados desse modelo, tá? E a partir daí importava numa planilha de Excel e colocava uma série de dados adicionais. Tá certo? Não é isso que vocês vão ver hoje, a gente amadureceu, esse foi o MVP que a gente fez, tá? E a partir daí a gente gerava o orçamento do TOTVS Obras e Projetos. Isso a gente fez um MVP para ver a viabilidade disso. Tá? Depois disso a gente pegou e a gente monta, é o que vocês vão assistir aqui, a gente monta o modelo, tá? A partir desse modelo a gente exporta os quantitativos do modelo. Tá? Esses quantitativos entram, tá, para uma ferramenta onde eu entro com dados adicionais que não estão no modelo, tá, e a partir daí eu gero um orçamento muito mais assertivo, tá, no TOTVS Obras e Projetos. Essa foi a primeira fase, essa foi, na verdade, a segunda fase, né, do nosso modelo. Como que funciona? A gente tem informação do modelo, que são os quantitativos, a partir daí a gente tem a informação da Orcicerto, né, onde eu faço da EAP e vou colocar dados que não estão no canteiro, tá? Desculpa, que não estão no modelo, tipo canteiro, serviços preliminares, tem uma série de dados, e a partir daí
tá? Eu gero informação para o RP, onde eu posso gerar estudos de viabilidades rápidos, tá? E para poder ter respostas mais rápidas depois disso, tá? Eu gero o orçamento da obra e aí eu começo a trabalhar dentro da ferramenta de gerenciamento para poder fazer o planejamento, o cronograma, o acompanhamento, tá? E fazer da obra, gestão de custos, gestão de compras, tá certo? Vamos falar um pouco de como que a gente faz com o software do Acerto, que é o que vocês vão ver. Importar os quantitativos que vieram lá do modelo BIM. A partir daí a gente segue uma série de passos de dados que não... Então, a partir desse modelo, né, eu vou colocar informações de serviços preliminares, de fundações, estruturas e alvenarias, pavimentação. Vou passar rápido porque vocês vão ver isso, tá, gente? Fachadas, a gente vai ter telhado, tá? E depois disso ele gera no TOTS Obras e Projetos um orçamento completo. Tá joia? E a partir daí eu consigo gerenciar, tá, todo o meu cronograma na ferramenta da TOTS, eu consigo usar mobilidade para capturar avanço físico, de obra, de equipamento, medição de ciclo de transporte, tudo isso no campo e trazer essa apropriação de dados e de coisas que acontecem no campo para dentro do meu projeto, para que eu possa depois devolver até para visualização no modelo BIM. Tá? A partir do ano que vem, a gente começa a trabalhar com uma integração com o ArchiCAD. Nós, da TOTS, vamos fazer um plugin para o ArchiCAD, a gente já está olhando isso. Tá? E a ideia é colocar o 4D. Então, na verdade, a gente vai colocar uma barra de ferramentas dentro do ArchiCAD. Você vai poder logar nos nossos projetos e, a partir daí, você vai poder ligar pedaços do modelo a pedaços da EAP e a gente vai poder fazer e gerar animações, que é o 4D que a gente tem na literatura, para eu poder ver como que o meu planejamento na construção, no meu modelo, eu vejo visualmente como que o meu planejamento está sendo feito. Né? Depois disso, a nossa ideia é trabalhar com o que a gente chama de 5D. Né? Então, a partir do link da estrutura, eu começo a ter informações sobre custo, sobre prazo. Né? Então, eu começo a poder enxergar onde que está atrasado, onde que eu estourei custo, onde que eu tenho previsão de execução nos próximas fases. E depois disso, a nossa ideia tá com outro projeto, tá? Então, você vai poder criar determinados elementos, a partir daí eu posso te mostrar qual é o status de pedido, quanto que já foi consumido, pegar dados de inspeção de qualidade e jogar dados de inspeção de qualidade de 2 subcontratantes, por exemplo, subempreiteiros, qual dos 2 que teve mais defeito, né? No modelo eu falo, olha, joga em vermelho, um em verde, o outro. Tá? Eu posso gerar mapas de calor da obra de acordo com o planejamento de curto prazo. A gente tem uma outra ferramenta muito legal também, que é o BIMX. A gente consegue pegar o modelo que é feito no ArchiCAD e a gente consegue atender tanto o pessoal da obra, né, onde eles podem ver plantas, eles podem ver cortes, eles podem ver vários níveis, eles podem ver a parte hidráulica, a parte estrutural, a parte elétrica, mas além disso eu consigo também pegar esse modelo e com um óculos 3D dar na mão do meu vendedor lá na incorporação para que ele possa oferecer para os meus clientes, por exemplo, uma visita virtual, né, num apartamento modelo, sem estar no apartamento modelo, dando uma experiência muito mais rica. Tá? E o BIMX agora tem, isso está no nosso roadmap também, a nossa ideia ao BIMX a gente poder colocar aplicações nossas e a partir de pences que a gente coloca no modelo, né, são metadados que fazem com que eles acessem via web aplicações nossas e eu possa fazer medição com marcadores no modelo, tá? Inspeção de qualidade e outras informações. Né? Falando um pouco de arquitetura, a gente tem o ArchiCAD. O ArchiCAD tem o Add-on que conversa com a gente.
né? A gente tem também a disponibilização do serviço de cloud, tá? Então eu tenho o BIMX, né, trabalhando com vários tipos de cloud, inclusive com o cloud da TOTS, né? Então a gente joga isso para algum cloud e o BIMX passa a buscar essas plantas, né? E tem também o BIM Cloud da Graphisoft, que é um servidor que suporta, inclusive, com que eu leve modelos de FC que foram feitos em outros softwares, tá? Em softwares especialistas, por exemplo, e junta esses modelos, ele é um servidor que sabe juntar, e ele disponibiliza isso depois, tanto para o ArchiCAD, tá? Quanto, né? E assim, para a gente, transformação digital em engenharia é BIM. Tá? Então a TOTS agora entra com essa solução, é uma solução do que eu estou mostrando para vocês, e aí o Pedro vai mostrar a primeira fase pronta, entendeu? Que já é muito relevante, vocês vão ver que ninguém no mercado tem alguma solução próxima desta que a gente tem, com a assertividade que a gente tem, e a nossa ideia é, a partir de agora, a gente entrou nesse mercado, tá? E a gente acredita que não tem volta, porque transformação digital em engenharia BIM. É basicamente isso. Eu vou deixar vocês agora com o Pedro, né, para que ele possa mostrar para vocês um pouco da solução, e depois eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de proposta como uma plataforma de colaboração, tá, que a TOTS tem, que vai muito além só de ter um software que gerencia projetos ou um back-office, né? A gente tem uma plataforma de colaboração que gera agilidade, gestão de workflows, gestão de documentos e a gente tenha mais colaboração, dinamismo entre todos os envolvidos no projeto, que é, na verdade, uma das necessidades que a gente tem hoje, que é premente. É isso, eu vou passar agora para o Pedro. Olá, meu nome é Ricardo, eu sou da Office Certo, uma empresa especializada em orçamento de obras. Preciso testar com vocês se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Vou continuar então. Ok? Bom, qual que é a ideia aqui? Como é que a gente faz a integração do modelo 3D com a nossa plataforma e com o software da TOTS de orçamento de obras. Para isso, eu convidei um parceiro nosso, que é o arquiteto Caio Marim. Ele está fazendo para nós um trabalho de especificação do modelo e a gente está fazendo o orçamento da obra dele. Então, eu vou passar aqui para ele, que ele mostre o nosso modelo de hoje, que a gente vai fazer o orçamento. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a todo mundo pela audiência, por estarem aqui nos acompanhando. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou formado na Universidade de São Paulo, quase 20 anos de carreira aí já de experiência. E tenho trabalhado com o software de modelagem há mais de 10 anos, especificamente com o ArchiCAD. Então, hoje eu sou o coordenador do GT-BIM na Asbeia e também coordeno o subgrupo de arquitetura na comissão da norma brasileira de modelagem de componentes BIM. E fiquei muito feliz com o convite do Pedro para colaborar com o desenvolvimento das diretrizes de modelagem que vão permitir que a Orce Certo importe os dados produzidos no modelo arquitetônico e transfira isso tanto para o Orce Certo, depois manda mais para frente para o sistema da TOTS. Bom, então eu vou pegar um exemplo aqui, bem pé no chão, de um dos nossos projetos, que é um prédio residencial de 8 pavimentos,
uma incorporação imobiliária bastante recorrente no mercado para todo mundo. E vou abrir aqui para vocês agora esse mesmo projeto na tela do ArchiCAD. E esse projeto aqui, vocês estão vendo ele bem? Está dando para visualizar? Legal aqui na tela. Ele já foi todo modelado seguindo as diretrizes de modelagem, usando os parâmetros, materiais, informações e planilhas que vão permitir a exportação dos dados do modelo para o ArchiCAD. Esse projeto está numa fase muito interessante para a gente exemplificar. A diretriz de modelagem que a gente está idealizando, ela é muito flexível, ela permite produzir orçamentos preliminares desde fases bastante iniciais do projeto até etapas bastante avançadas, ou seja, nós podemos captar informações de modelos muito desenvolvidos, assim como nós podemos captar informações de modelos pouco desenvolvidos. E a diretriz de modelagem, ela permite essa flexibilidade, ou seja, conforme o interesse e as conveniências da sua empresa, e vai extrair as informações a partir dessa dedicação que você fizer. Então, aproximando aqui um pouco, vou mostrar para vocês. Vou selecionar aqui. Eu não vou aprofundar muito nas ferramentas de modelagem do ArchiCAD, porque isso não é o tema central. Mas vamos dizer aqui, como é que faz um modelo desse? Por que vai dar certo? Porque quando você receber o seu template, que faz parte do pacote da ordem, você vai receber uma série de informações. Por exemplo, uma lista de materiais usuais da construção civil, como bloco cerâmico de 9, bloco cerâmico de 14, bloco cerâmico de 19, ou bloco de concreto, cascalho, concreto estrutural, contrapiso, etc. Uma série de materiais que você atribui aos elementos do modelo. Revestimentos, estruturas, etc. Os caixilhos também. Você vai ter a nomenclatura do caixilho, que você vai pegar lá no seu favorito. Você escolhe a janela, vai ter a nomenclatura dela, e você aplica no modelo. E isso para tudo. Para a estrutura também você vai usar lá o material, no caso aqui, concreto estrutural. Esse modelo está numa fase interessante do desenvolvimento do projeto, que ele está na transição do anteprojeto para o projeto executivo, que é uma fase crítica de verificação de custo. Mas eu não tenho tudo, absolutamente tudo modelado. Não tem problema. A ideia das diretrizes, justamente, é que elas permitam que, em várias fases, por exemplo, nessa, você verifique e retorne para o modelo e faça os ajustes. Ou você valida o modelo e toca em frente, ou você ajusta o percurso do projeto, ainda em um tempo conveniente, com custos adequados, e, corrigindo a rota, você segue em frente com o desenvolvimento, com os projetos complementares, etc. E tal. Eu preciso tirar um pouquinho daqui. Aqui, pronto. Eu quero mostrar para vocês também outro ponto importante do mapeamento de áreas e acabamentos nessa diretriz. Eu saí do nosso 3D e venho aqui para o primeiro pavimento do prédio. Então, vocês podem perceber que são os mesmos elementos do objeto tridimensional. E aqui, agora eu liguei o layer das zonas.
é a ferramenta que você vai definir os ambientes e como você vai atribuir os acabamentos e revestimentos. Como é que você faz isso? É como qualquer zona do ArchiCAD. Você vai escolher se é a cozinha, se é dormitório, se é uma sala, uma área comum, garagem. Essa lista, toda essa configuração, todas essas informações, elas vão ser parte dessa diretoria de modelagem e que você usa já a partir dos arquivos que você receber diretamente do ArchiCAD. Escolhida e desenhada a sua zona, você coloca aqui o nome que te interessa. Se é uma zona de dormitório, você vai colocar suíte ou dormitório 1 ou 2. E depois, nos acabamentos, você já vai ter aqui uma lista. Desculpa. Vou tirar essa pergunta daqui de cima. Fica nela aqui. Então, retornando, né, a gente escolheu a zona, nomeou, escolheu o tipo da zona, e agora sim, eu vou ter uma lista pré-definida de revestimentos. O acabamento do piso, o acabamento da parede, que pode ser uma pintura lisa, uma argamassa pintada, revestimento cerâmico, pastilha, etc. E o do teto. Laje aparente, laje pintada, forro de gesso, forro mineral. E aqui, no caso, laje pintada. Depois que você terminar de modelar, atribuindo todos os ambientes, definindo os materiais de todos os seus componentes, você vai receber também no seu template uma série de mapas que vão organizar essa informação ainda dentro do ArchiCAD, como, por exemplo, os cômodos, que são os ambientes do edifício, do projeto que você está fazendo. Então, ele está aí calculando, ele está apropriando todas as informações lançadas no modelo, ele organizou numa planilha onde eu tenho os pavimentos, então vai dentro segundo subsolo, nós vamos ter aqui escada de segurança, garagem, no térreo, áreas comuns, no primeiro pavimento nós vamos ter todas as zonas aqui listadas, de medida, área, perímetro, e as informações de acabamento, que podem ser editadas também aqui diretamente na planilha. E você também usa essa planilha para verificar se o seu modelo está com todas as atribuições corretas. Então, esses mapas, eles fazem parte da diretoria que está desenvolvendo para que a modelagem do projeto seja corretamente apropriada nos passos a seguir. Eu vou clicar em só mais uma aqui, a título de ilustração, que a gente vai ver o interessante são os desenvolvimentos, os desdobramentos dessas informações, onde nós temos, então, a listagem de todas as alvenarias, é um mapa das alvenarias, com as quantidades, com os nomes e os materiais que elas estão compostas, e novas que vão ser apropriadas posteriormente nos próximos passos de desenvolvimento do orçamento. E é isso, pessoal. Sendo um pouco breve na explicação do modelo,
Só para encerrar aqui a minha participação, eu queria dizer para todo mundo que a forma de idealizar essa diretriz de modelagem é uma forma muito flexível, que não acarreta em grandes complicações de modelagem. Ela permite um desenvolvimento, um nível de desenvolvimento bastante sofisticado, mas ela também comporta níveis de desenvolvimento mais simples, o que barateia ou simplifica e agiliza os processos de orçamentação nas diversas etapas do desenvolvimento da concepção e produtos imobiliários. Então, vou encerrar minha participação por aqui, agradecer novamente a todo mundo, deixar um grande abraço e... Bom, vamos lá. A partir desses mapas que foram de modelo, o modelo é carregado no site da OCCerto, tá? A gente tem o nome 3D Bus. Eu vou entrar aqui na pasta do Caio, ok? Entender aquele modelo que foi exportado com todos os seus mapas. Os mapas já estão prontos com os quantitativos, tá? O que o sistema faz? Tem um delay entre as nossas telas, ok? Eu vou deixar ele carregar aqui, ok? Eu estou aqui no edifício Real Palace. Eu vou fazer aqui edição do projeto para vocês poderem ver. Mas ele já está pronto aqui. O que a gente faz nesse momento? O que a gente entende de orçamento? As informações de projeto são fundamentais para se montar um orçamento. E elas são extraídas do... Agora, existe um conjunto de informações bastante importante que o modelo, normalmente, se estiver, a gente captura essa informação. O que a gente quer dizer com isso? A gente faz uma série de perguntas que são necessárias ao orçamento, tá? Eu aqui, que já estou com o orçamento montado, a gente faz algumas perguntas que podem ter sido modeladas ou não. Se forem modeladas, a gente usa aquilo que vem no modelo. Exemplo, o tapume. Não tem sentido você modelar o canteiro, que é algo dispendioso, no momento da obra que você está ainda fazendo um estudo. Então, se você inserir essa informação aqui, o tapume, ele entende que existe um conjunto de composições que está de acordo com a norma NBR 15965, que ele gera o orçamento da obra, ok? Isso feito, o que a gente faz agora na sequência, tá? Dentro do sistema, a gente pede para gerar a planilha, certo? Gerada a planilha, né? Eu entro aqui e eu tenho o orçamento do edifício Real Palace. Okay? O que ele fez? Uma das perguntas que eu faço, por exemplo, é o prazo da obra. Eu tenho uma obra que vai ser feita em 18 meses. Isso é a típica informação que não será modelada e não é modelada. Ok? Mas é uma informação fundamental para se montar o orçamento. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a pergunta para o orçamentista, qual é o prazo que ele quer pré-calcular essa obra. Nesse caso, foram 18 meses. Ok? O que eu faço aqui? Então, eu posso, a partir disso, pré-dimensionar o quê? A equipe que vai na obra. Outra coisa bastante importante aqui que a gente faz é o seguinte: como eu sei o dia desse edifício, e eu tenho um histórico de orçamentações, eu tenho alguns algoritmos que fazem cálculo, eu consigo pré-dimensionar para o Caio, que é o arquiteto, ou para a incorporadora, toda instalação elétrica e hidráulica. Tá? Existe uma parceria também entre a Graphisoft e a AutoQI. Se você usar o AutoQI dentro do ArchiCAD, a gente extrai essa informação, ok? Mas se você não usar, e você tiver num momento que você quer uma estimativa orçamentária que inclua elétrica e hidráulica, você tem ela pronta aqui. Nós, como empresa de orçamentação de obras, a gente entrega uma ferramenta para o cliente que tem uma inteligência de engenharia. Então, se eu sou, por exemplo, a incorporadora, eu estou aqui nos quantitativos, né? Eu quero fazer, né, um estudo, ok? Eu vou fazer um estudo aqui para o meu cliente, né? E eu quero, por exemplo,
eu quero em todos os pavimentos, eu quero alterar todos os banheiros, eu quero tirar, por exemplo, o revestimento de piso e retirar todos os pisos do banheiro. Eu estou excluindo da obra um custo de R$15.000. Eu quero, por exemplo, substituir por um outro material, um granito. Por quê? Porque eu sei que você deve composta. Não veio essa informação do modelo, mas nesse momento eu quero fazer um estudo de custos, onde se eu aplicasse granito, qual é a diferença de custo que eu tenho, ok? Então, essa ferramenta, ela auxilia a você complementar as informações que não estão no seu orçamento. Outra coisa importante que pode acontecer. Vamos supor que eu tenho um container para essa obra. Não foi previsto isso em modelagem, ok? Mas eu venho aqui e coloco um container, ok? A unidade desse container vai ser mês, ok? Incluo aqui o container da obra dentro do sistema, ok? Eu posso já colocar um preço para mim aqui. Ele vai gerar todos os insumos que fazem parte da obra, inclusive com o container que a gente criou, ok? E também vai criar o quê? As composições da obra também, incluindo esse novo serviço. Por quê? Porque o conceito de Open BIM faz com que eu possa inserir informações num software específico como o nosso. Tá? Voltando lá para o nosso sistema, você gera automaticamente as entradas necessárias para o TOTOS Obras e Projetos, tá? E vocês vão ver agora o que acontece agora. Eu, quando gero os arquivos para o TOTOS aqui é claro, é uma simulação, ok? Eu tenho todos os arquivos necessários para que o Petros possa agora administrar essa obra, que é a próxima fase da nossa apresentação. O Petros agora vai continuar essa apresentação mostrando como que aquela obra do arquiteto Caio Marinho, que é um projeto feito em BIM, foi feita o orçamento dele. A gente hoje gera um orçamento, se ele já está modelado, em alguns segundos, tá? Se você tiver que complementar com as informações do orçamento, você leva um pouquinho mais de tempo, mas você tem um estudo onde toda a sua EAP já fica pronta, todos os quantitativos já estão prontos, você escolhe também uma base de preços, a gente hoje trabalha com a base de preços SINAP, mas a gente pode trabalhar com qualquer base de preços e qualquer tipo de planilha, a gente customiza isso para uma construtora se ela quiser, a gente veste uma construtora para que os orçamentos sejam feitos dentro daquele escopo que ela quer, todos os acabamentos podem ser pensados já desde o modelo para que sigam padrão. Ok? E essa informação aqui vai para o TOTOS Obras e Projetos, que vai fazer, então, a gestão da obra. Ok? Espero que tenha dado para entender. Se vocês tiverem interesse, né, entre em contato com a TOTOS, a gente faz apresentações agora específicas para as empresas, mas sempre por meio da TOTOS e por meio da Graphisoft. Nós somos parceiros da TOTOS e da Graphisoft, né, e é o que a gente faz hoje, né, é um modo que a gente acha bastante interessante de vocês realmente ligarem o modelo BIM sem dificuldade. BIM tem que ser fácil. Se você tem que contratar uma equipe, um consultor, um monte de gente, puta, pensa bem, né? BIM, se o modelo 3D está lá, tem que ser algo que você consiga fazer com agilidade e ter o benefício real do BIM, ok? Petros, estou passando a bola para você, ok? Se tiverem perguntas, no final a gente responde. Oi, pessoal. Agora a gente vai passar o controle para o Ulisses, que é arquiteto digital, e o Ulisses vai poder apresentar para vocês, então, a nossa solução. Vale a pena só falar para vocês que a gente vai mostrar para vocês uma plataforma de colaboração onde a gente não está oferecendo só uma ferramenta de gerenciamento de projetos e o back-office. A gente está oferecendo uma plataforma que tem muito mais, onde eu consigo colocar workflows, onde eu consigo colocar GED, que é gestão eletrônica de documentos, tá? Onde eu consigo colocar comunidades de propósito, eu consigo colocar uma série
de funcionalidades que ampliam a colaboração, tá? E que vem trazer um apoio nesse desafio que é, na verdade, trazer a transformação digital para dentro das empresas. Tá? As pessoas conversam de forma diferente, essa geração nova colabora de forma diferente, e é isso que a gente quer mostrar, e essa é a solução que a gente tem. Ulisses, está com você. Boa tarde a todos, meu nome é Ulisses e hoje eu vou mostrar para vocês o case de implantação TOTUS no Grupo Conviver. Sempre quando eu faço minha apresentação, eu pergunto o que a maioria das pessoas pensam quando falamos de construção, né? Certamente vai vir na nossa cabeça um canteiro de obra cheio de gente trabalhando. Pessoas, mestre de obra, engenheiro da obra, o engenheiro lá pedindo mais material, o mestre de obra fazendo apontamentos, a equipe de suprimentos enviando mais material para a obra, né? São várias equipes e pessoas trabalhando simultaneamente, não é isso? Mas para que chegue nesse ponto, é necessário meses de planejamento para a elaboração do projeto. E agora o que eu vou mostrar aqui para vocês são as principais atividades de como o Grupo Conviver superou através da cadeia de valor. Na cadeia de valor, como eu disse, nós temos as principais atividades de uma construtora. Começando aí, ao todo são 5 pilares de gestão. Começando pela estratégia, onde algumas construtoras precisam definir o que será construído, e aí faz uma análise de viabilidade. Depois, é necessário precificar e quantificar o orçamento. Depois, eu preciso planejar como que eu vou atacar a obra. A partir de ganho o orçamento, preciso planejar como que eu vou fazer essa obra, detalhando aí mais o projeto, e ao mesmo tempo estabelecendo metas. Porque no acompanhamento eu vou utilizar o planejamento como base para poder acompanhar o projeto. Algumas construtoras, algumas empresas de projetos têm também um processo de garantia. Eu preciso garantir, por exemplo, a porta, o piso, por um determinado período de tempo. Intenções ao longo do projeto. Bom, agora nós vamos falar dos três principais pilares que ajudaram, contribuíram para o Grupo Conviver resolver todos os seus desafios aí que eu vou mostrar aqui para vocês. No caso, os 3 pilares de gestão que a gente vai falar é o orçamento, o planejamento e o acompanhamento. No orçamento, a principal figura é o engenheiro orçamentista. No Grupo Conviver, por exemplo, ele fazia isso tudo manual, né? Todo o orçamento ele fazia manual no Excel. E aí, com a solução da TOTUS, ele colocou a base de insumo dentro da solução da TOTUS. Isso, o que contribui? O que é um insumo? É tudo aquilo que vai no projeto, desde um material, mão de obra, equipamento, tá? Entre outros. E o que contribui a base de insumo né? Foi que dentro da solução da TOTUS é possível ele fazer a atualização do preço período a período, tendo mais assertividade. Então, foi um benefício que ele teve de poder buscar informações do próprio ERP, né? Lá dos suprimentos, buscar o preço médio e assim por diante, para poder alimentar aqui o TOTUS Obras e Projetos. Um outro benefício foi que o engenheiro orçamentista conseguiu colocar aqui as composições dentro da solução da TOTUS também. O que são composições? É como se fosse uma receita de bolo. Todo mundo já sabe como que é um bolo, né? Então, por exemplo, vou fazer uma alvenaria, nós temos lá, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, vou precisar de brita, areia e assim por diante, né? Então, vou montar uma composição parede, né? E as composições e os insumos, eu planifico isso na planilha de serviço para chegar no meu custo, no meu orçamento. E um grande diferencial que nós temos é a própria importação, como o Pedro mencionou. Vamos buscar essas informações, insumos, composições e planilha de serviço de diversas fontes. Isso ajudou muito o Grupo Conviver a ter maior agilidade aí no dia a dia do seu orçamento. Planificada a planilha de serviço, nós temos como extrair relatórios, né, como por exemplo a curva BC, que vai ajudar
o orçamentista a entender quais são os insumos mais importantes para poder acionar contratos e outras equipes, né? Então, isso ele consegue fazer de forma rápida e fácil, né? Então, nós temos também, após feito o orçamento, eu cheguei no custo, né? Então, cheguei planilha de serviço, eu cheguei do meu projeto. E aí eu vou aplicar um negócio que chama BDI, bonificação e despesas indiretas. O que é a bonificação? É a margem da empresa, né? Resumindo. E as despesas indiretas são tudo aquilo que é agregado indiretamente ao projeto. Por exemplo, a equipe de suprimentos, eu tenho lá a equipe financeira, equipe contábil, o próprio engenheiro da obra, ele pode participar de várias obras, então ele é indireto também. Eu aplico isso no custo para chegar no preço, no valor de venda. E aí, quais são os grandes desafios que nós temos em relação a esse pilar, né? Geralmente, nesse caso aqui, o Grupo Conviver tinha a necessidade de ter um orçamento mais assertivo, tá? E um orçamento mais ágil, que eu vou mostrar mais para frente para vocês como que funciona dentro da solução. Feito o orçamento, eu preciso planejar. Planejar como vai ser a minha obra, como que eu vou executar esse orçamento, como que eu vou determinado projeto. Então, antes, né, o Grupo Conviver tinha a planilha. Então, a Letícia mandava todas as informações, a equipe lá de orçamento, para a equipe de planejamento, em formato de Excel. E eles tinham muito retrabalho de digitar tudo novamente no sistema. Eles tinham uma ferramenta até de planejamento. Aqui, com a solução da TOTVS, né, a planilha de serviço já fica disponível, e aí a equipe de planejamento já consegue pegar e definir as atividades, né, fazer o rateio das atividades, dos serviços em atividades. Por exemplo, lá no serviço eu vou ter a alvenaria 200 metros quadrados. Eu posso ter a alvenaria pavimento 1, 2, 3. Então eu vou pegar e vou fazer o rateio, né, dos quantitativos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá vou ter lá 33 no pavimento 1, 33 no pavimento 3, certo? Então, dessa forma, eu consigo definir aqui o escopo das atividades, e aí eu preciso programar essas atividades no tempo, né? Isso de forma integrada. Um grande benefício que o Grupo Conviver teve nesse momento aqui, foi que no PERT aqui, nessa ferramenta aqui de planejamento, de programação, a aplicação da TOTVS, a solução da TOTVS, consegue gerar automaticamente o cronograma. Com apenas alguns cliques, além do caminho crítico e outras funções que a ferramenta proporciona, ele consegue, a solução da TOTVS consegue gerar aqui o cronograma automaticamente. Mas não é um cronograma simplesmente linear, né? Então, tem uma atividade que tem quantidade de 100, né, para ser feito, tem 4 períodos. Então, eu vou fazer 25, 25, 25, 25? Não. Então, geralmente, uma atividade segue uma curva gaussiana, que é muito semelhante a essa daqui, ao lado. Então, começo fazendo pouco, né, vou pegando prática, tenho a mobilização, né, e pego a produtividade, atinjo o ápice e termino a atividade. Então, a minha atividade, ela vai seguir de distribuição, que pode ser qualquer uma das cadastradas, você pode incluir a sua curva de distribuição também. Qual que é a vantagem de ter o cronograma? Que na solução da TOTVS, você tendo o cronograma, o sistema gera automaticamente para você equalização de mão de obra e equipamento. Então, você vai saber exatamente, período a período, quanto que é necessário cada período, né, de equipamento. Disso, você vai ter também um cronograma muito mais assertivo, porque você vai usar curvas de distribuição para realizar o planejamento e vai ficar mais próximo da realidade, né? Além disso, o cronograma também, ele calcula o cronograma aquisitivo, então você não vai mais falar assim, olha, eu vou fazer a mobilização de 10 e com esses materiais para começar a obra. Não, fazer o que o sistema me informar. Eu preciso de 5 pessoas no meu pacote de serviço inicial e preciso de X materiais. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou ter um cronograma aquisitivo de acordo com do que foi planejado, né? E uma outra coisa que o Grupo Conviver não tinha antes é o cronograma financeiro, que o Grupo Conviver, você coloca lá no insumo, né,
qual que é a condição de pagamento. E aí, a solução da TOTUS gera automaticamente um cronograma financeiro. Dessa forma, eu posso visualizar se futuramente, na obra, eu posso ou não ter um fluxo de caixa coberto ou descoberto, por exemplo. Aqui embaixo, nós temos algumas pessoas do processo, que provavelmente vocês estão pensando o que são as pessoas que trabalham no Grupo Conviver, que eu vou falar para vocês como que cada uma dessas pessoas trabalham, né, mais para frente também. E quais são os grandes desafios que nós temos em relação ao planejamento? Um dos principais desafios que eu acabei comentando aqui é reduzir a aquisição de material por dedução. Então, não fazer mais, eu acredito que vai precisar desse pacote para começar a obra. Não, agora o Grupo Conviver faz exatamente o que está planejado no sistema. E eu vou mostrar mais para frente como que é feito isso. Saber o caminho crítico do projeto, né? Então, é um dos grandes desafios também que nós temos nessa fase de planejamento, para saber se eu no momento do acompanhamento, se eu vou atrasar a obra, se eu, no caso, atrasar essa tarefa, vai atrasar meu projeto como um todo, né? Eu vou mostrar isso mais para frente. Bom, depois do planejamento, nós temos o acompanhamento. Então, estabeleci as metas, planejei, eu vou utilizar esse planejamento como metas. E aí, o grande diferencial que a solução da TOTUS proporcionou para o Grupo Conviver foi que nós temos aqui a planilha, eu vou realizar todo o acompanhamento, certo? O grande diferencial é que nós temos um app de mobilidade para poder captar as informações lá na obra. Então, antes, como que o Grupo Conviver fazia? Um Excel que preenchiam lá, geralmente preenchiam e acabava esquecendo a atividade e assim por diante. E hoje que o Grupo Conviver tem, no caso, um app onde ele consegue fazer o apontamento do avanço físico, da mão de obra, equipamento e ciclo de transporte, no momento que ocorre aquela determinada atividade. Então, isso traz informação, essa funciona tanto offline quanto online. Então, se, por exemplo, ele vai lá e pega a ordem de serviço que a gente chama de folha-tarefa, pega a ordem de serviço, vai lá para a obra, faz todos os apontamentos. Quando ele tiver internet, praticamente, a solução da TOTUS sincroniza e envia todas as informações para a solução da TOTUS, né? Aqui no cronograma, no PERT, e atualiza todos os itens aqui. E dessa forma, eu consigo já gerar análises de valor agregado, índice de desempenho de custo, de prazo, né? Para analisar os indicadores da obra, né? Ao mesmo tempo, nós temos também as apropriações que ocorrem na parte de compras, né? E o pacote de compras também é gerado para o sistema de compras, né? Para o sistema de suprimentos, automaticamente. Então, eu vou falar assim, olha, quero um pacote de compras para os 6 próximos. A solução da TOTUS gera automaticamente isso para a equipe de suprimentos. E nós temos também a parte de contratos, que é muito importante. É importante, na obra, nós temos contratos especializados. Por exemplo, contrato de serviço. Temos o contrato de serviço, que você vai fazer uma contratação de serviço, eu tenho o subcontratado lá, e às vezes eu tenho material também, apesar de material subcontratado. Então, se ele comprar no nome dele, vai ficar mais caro, né? Se ele comprar no meu nome, ele vai usar e vai esbanjar e o meu custo vai aumentar também. Como que eu faço? Eu tenho um contrato aqui, todo compra em meu nome, tá? E todas as notas que ele comprou, eu deduzo do contrato dele. Então, com isso, ele vai ficar preocupado com a rentabilidade do contrato dele e vai gastar menos, tá? Também está integrado aqui tanto com o sistema de suprimentos, né, aqui da solução da TOTUS. E qual que é a vantagem de você ter o sistema de suprimentos aqui da TOTUS? Antes do Grupo Conviver, eles tinham uma solução que eles nem utilizavam. Por quê? Na obra era tudo manual. Ele enviava a informação para suprimentos, eles faziam toda a parte de solicitação, cotação, tudo manual, via Excel. Por quê? Eles tinham que receber informações. Na solução da TOTUS, o próprio sistema gera automaticamente as informações, como, por exemplo, a solicitação de compras. Depois, gera o comprador vai lá e gera a cotação.
fornecedor uma planilha do Excel. Ele preenche, o comprador vem aqui e importa dentro do sistema. Então, 2, 3 dias, ficar fazendo atualização e redigitando informação, ele fica analisando se realmente aquela é a melhor compra e talvez até fazendo novas rodadas de negociações. Dessa forma, o sistema gera o pedido de material e depois ele faz o recebimento. Fazendo o recebimento, o sistema desdobra automaticamente os títulos no financeiro e automaticamente pode gerar aqui, no caso, toda a parte de contabilização, né? Tendo lá o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado e assim por diante, tudo conforme cada um dos centros de custo empregado aqui na planilha de atividades. E quais são os grandes desafios que nós temos nessa fase de acompanhamento? Poder replanejar em tempo hábil e parar de apagar incêndios é um dos grandes desafios. Que na solução da TOTVS, eu vou mostrar mais para frente, que a solução da TOTVS ele faz o replanejamento de forma automática, né? Eu vou mostrar mais para frente como que é feito isso. E no caso aqui, ter indicadores do projeto para facilitar a gestão. Então, ter indicadores é primordial para você saber, em tempo hábil, né, corrigir e solucioná-los dentro do próprio ciclo que você está medindo, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como cada uma das pessoas, né, se beneficiaram com a solução da TOTVS. Eu vou entrar aqui com a Letícia, tá? Que ela é engenheira orçamentista. Ela fazia todo o trabalho dela via Excel, a maioria do trabalho dela. Então, ela tinha antes várias planilhas e tinha outros orçamentistas. Então, se ela fizesse de um jeito, né, os outros faz de outro, né, de outro jeito. Sempre tem um melhor jeito para ser feito, né? Então, como o Pedro mencionou, né, a solução da OrçCerto gera as informações e eu consigo importar essas informações aqui na área de trabalho da Letícia, onde ela tem, nessa área de trabalho é colaborativa, né? Então tem, por exemplo, um banner slideshow aqui, tenho informações, por exemplo, olha, por conta do RH, o e-social, atualize seus dados cadastrais. Clica aqui, vai para um formulário, por exemplo, ou vai para a comunidade e assim sucessivamente. Então, a área de trabalho colaborativa, o Grupo Conviver colocou um banner slideshow, colocou uma sendo nas comunidades, né? Mas o que de fato agregou para a Letícia, né? Então, para tornar mais ágil o seu dia a dia, para fazer o trabalho de orçamentação, para fazer um orçamento ela demorava uma semana. E às vezes nem conseguia entregar. E o que deixou mais ágil o dia a dia dela? Na solução da TOTVS, é possível você fazer a importação da PIN, MOP, FGV, né? Importação aqui, no caso do Excel, TXT, né? E das informações lá do OrçCerto, do BIM, né? Isso facilita muito a geração, no caso, a produtividade da Letícia. Mas o que ajudou bastante a Letícia foi a cópia de itens. Na cópia de itens, a Letícia conseguiu definir aqui, por exemplo, então aqui eu tenho a coligada, dentro dessa empresa, eu tenho aqui vários projetos exemplos. Então a Letícia definiu projetos exemplos, né? O projeto que ela está trabalhando é o mesmo lá do Pedro, que é o Real Palace Construção. E, por exemplo, eu quero copiar informações do projeto exemplo, Agora, todas as atualizações que ela faz no projeto modelo. E todos são beneficiados, todos os orçamentistas. Então, aqui eu tenho condição de copiar toda a parte de insumo, pode ser material, equipamento, ou composições. Copio as composições, vem todos os insumos vinculados a essas composições, as tarefas, a mesma coisa. Então, isso ajudou muito a Letícia a agilizar o seu dia a dia. Então, ao invés de ela ficar uma semana fazendo o orçamento, agora ela fica um dia, uma manhã, elaborando o orçamento dentro da solução da TOTVS. Uma outra coisa que a Letícia precisa fazer também é ser mais assertiva, né? E antes, com a planilha do Excel, o que ela não conseguia fazer? Manter o preço dos insumos atualizados, né? Então, aqui nós temos um item que é a cotação do insumo, onde ela consegue trabalhar com vigência de preço, né? Então, ela consegue estabelecer uma vigência de preço para os insumos dela.
sendo mais assertiva aí no dia a dia. Então, por exemplo, aqui eu escolhi só os materiais, vou escolher aqui todos, e aí eu vou falar assim, ó, daqui 12 meses vai ter, eu vou contemplar aqui no meu orçamento uma mudança de preço no previsto, tá? E aí eu vou colocar um índice, por exemplo, de 10%. Então, dessa forma, a Letícia agora consegue ver o que ela não faz no Excel, atualizar isso de forma rápida e tornar o seu orçamento muito mais assertivo. Um outro perfil que a gente vai falar daqui a pouquinho é o de planejamento. Mas antes, eu vou mostrar aqui os relatórios que a Letícia consegue fazer. Uma das grandes dificuldades da Letícia era fazer a curva ABC. Ela tinha até uma planilha do Excel lá montada, mas cada hora a equipe de contratos, outras áreas, pedia de uma forma, né? Então aqui na solução da TOTVS, ela consegue tirar várias visões, né, sem precisar perder muito tempo, né? Não precisa aprender o Excel para poder obter um insight necessário. Por exemplo, uma curva ABC de insumos aqui. Saber quais são os insumos mais importantes do projeto. Eu quero saber todos os materiais, dentro dos materiais, quais são os mais importantes aqui no meu projeto. Então, agora a Letícia consegue identificar, por exemplo, aqui, neste caso aqui, fornecimento de massa asfáltica, cimento e aço são os 3 insumos mais importantes que correspondem a 28% do meu projeto. Então, quando ela sabe que vai ganhar o projeto, ela já avisa a equipe de contratos. Antes, como que acontecia? Ganhava a obra, no planejamento, fazia lá o planejamento e identificava, às vezes, no planejamento ou durante a execução da obra, que precisava fazer um contrato porque aquele insumo era importante, né? Às vezes passava, né? Só identificava no momento do acompanhamento também. Então agora ela consegue logo de cara falar que esses insumos precisa de contrato e avisa a equipe de contratos, fala, olha, eu preciso de um contrato com esses quantitativos para que a gente ganhou uma obra XPTO, o Real Palace no caso, né? E aí a Letícia consegue fazer isso de forma bem fácil e assertiva, né? O que é interessante também, outro perfil que nós temos é o planejamento aqui, que quem é responsável é o Carlos. O Carlos, ele tinha uma ferramenta de planejamento, usava essa ferramenta, Letícia trabalhava tudo com Excel, ele tinha muito retrabalho, então ele sofria bastante. Ele também tem uma área de trabalho colaborativa com um banner slideshow que o Grupo Conviver definiu, né? Mas ele sofria bastante porque ele precisava, a todo momento, ficar redigindo informações dentro da solução de planejamento dele. Então, hoje, como a Letícia utiliza a solução da TOTVS, ficou muito mais fácil para o Carlos. Ele precisa, por exemplo, entrar aqui no PERT e fazer a programação quanto à definição dos itens, o detalhamento das atividades, por exemplo, somente. E dessa forma, a solução da TOTVS, por exemplo, aqui, neste caso aqui, ele tem a condição de fazer isso de forma visual, da mesma forma que ele fazia antes na ferramenta de planejamento dele. Então, ele consegue vir aqui, por exemplo, definir quais são as predecessoras, sucessoras, né, de forma rápida e bem assertiva. Além de ele ter tudo aquilo que ele tinha antes, crítico do projeto e assim por diante, um grande benefício que a solução da TOTVS trouxe foi poder, em alguns cliques, gerar o cronograma. Ele tinha muito retrabalho em fazer um cronograma muito macro e tinha muito trabalho em fazer o cronograma, né? Mas eles faziam. Só que com a solução da TOTVS, não precisa perder tempo em ficar aprendendo o Excel, como que ele exporta da ferramenta dele para o Excel. Não, alguns cliques aqui, gera o cronograma automaticamente e ele consegue visualizar esse cronograma de uma forma bem fácil aqui. Então aqui, por exemplo, escavação mecânica, carga e remoção, ele consegue visualizar aqui o cronograma que o sistema gerou. Nesse item aqui, o sistema gera essa informação e aí ele pode, por exemplo, aplicar aqui uma curva de distribuição, por exemplo, aplicar curva de distribuição, e aí ele pode utilizar uma curva gaussiana, triangular, exponencial, essas são as padrões que vêm, pode cadastrar uma curva dele também, para poder
deixar o cronograma executivo muito mais acertado. E aí ele consegue pegar esse planejamento que o sistema gerou, passar como linha base, tá? E ao mesmo tempo o cronograma também ajuda a equipe de acompanhamento, para o acompanhamento lá da produção da obra, né? Por exemplo, então aqui nós temos, ele fez 19, mas vamos imaginar que ele fez 15 aqui. Para o acompanhamento, também o cronograma é muito importante, porque ele fez 15 aqui, a diferença de 19 para 15, o que o sistema vai fazer? Ele iguala aqui os dois, 15, pega a diferença e distribui conforme a curva de distribuição, período a período. Tá? Então, ele vai aumentar um pouquinho a curva para ter menos lá na execução das atividades, além de ter também o apropriado aqui e o medido. Então, o cronograma não serve somente para a equipe de planejamento, vai ser utilizado também para o acompanhamento lá na obra. Um outro item que o Carlos também tem são relatórios, que antes ele tinha que ficar aprendendo o Excel, ele estava até craque, né? Mas cada hora vinha um relatório diferente. Então aqui na solução da TOTUS, por exemplo, ele pode tirar vários tipos de relatórios. Por exemplo, aqui o histograma. Então ele quer só de materiais aqui, olha como que é fácil. Escolhe os materiais, fala que ele quer só o previsto, eu vou tirar um pacote de compras aqui de 9 períodos. Ulisses, Pode falar. me parece que a gente já deu o horário de término, então eu acho que a gente deu um gostinho aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre as grades, para se as pessoas quiserem ver depois todo o resto do que a nossa solução oferece, né? O pessoal da organização nos avisou aqui, Ok. Então eu não queria te interromper não, mas é só porque a gente já deu o tempo, senão a gente fica sem poder responder as perguntas e as dúvidas do pessoal. Muito obrigado pela sua participação, te agradeço muito, viu? Ok. Então, de todos, nós temos as apresentações, essas ocorrem todas as terças e quintas-feiras, basta entrar no site da TOTUS e lá no rodapé ou no Media Center, você pode ir lá em demonstrações virtuais, filtrar construção e projetos, e aí você vai ter lá as apresentações que realizamos, tanto para obras e projetos, quanto incorporação de terças e quintas. Eu sou arquiteto digital do segmento de construção e projetos. Agradeço aí pela atenção de todos. Pessoal, agora então vamos partir. Vou apresentar todo mundo. Vamos partir agora para poder ver se a gente consegue as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do material. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Aline, sou daqui da área de marketing da TOTUS, estou apoiando o webinar. Eu vou ler as perguntas para vocês, para que o time aí da TOTUS consiga responder, tá? Então, a primeira pergunta, na verdade foram duas perguntas, do José Vargas. Ele quer saber se a solução atende somente ao ArchiCAD e se ela está disponível para o Mac OS. Bom, o ArchiCAD vai ser o nosso visualizador, né? Então, na verdade, a nossa solução passa pelo ArchiCAD. Só que, se você quiser, o ArchiCAD é uma ferramenta que trabalha com o modelo OpenBIM. Então, se você fizer em qualquer outro, tiver alguém que trabalhe com outro software que trabalha com BIM, né, e gera IFC, você pode importar para o ArchiCAD. Mas se você quiser visualizar as informações, se você quiser trabalhar total de obras de projetos, e depois, como eu falei na nossa evolução, se você quiser ver resultados da obra a partir os resultados da obra, tendo uma visão 3D, né, ou seja, no modelo 3D, essa solução vai passar pelo ArchiCAD, sim. Tá? O ArchiCAD roda no macOS, as nossas soluções, as soluções da TOTUS rodam no Windows. Tá certo. A próxima pergunta, né? Eu tenho aqui 3 perguntas do Vinícius Ronda, ele está aí ainda também, não saiu ainda aqui do webinar. A primeira pergunta é: atribuindo os acabamentos conforme o espaço, zona, não é necessária a modelagem desses elementos?
Vinícius, é aí é que entra, tá, a experiência e a parte da OSCE certo, né? A gente parte de um conjunto de templates onde a gente já conhece o que vai ter, tá? E a gente facilita. Estar no modelo. Grande parte das coisas, inclusive, não estão no modelo. E aí a segunda pergunta dele é se esse template da OSCE certo, se ele é editável, se ele pode configurar com o EAP da empresa dele. Na verdade, nessa primeira fase a gente trabalha com uma base de dados, que é uma base de dados certo, tá? Que já vem, inclusive, com a ação BIM. Tá? Mas está no nosso roadmap pegar as codificações empresa e a EAP da sua empresa e aí sim importar e trabalhar no modelo com... Na verdade, quem vai fazer o de para não é no modelo BIM, você ainda vai trabalhar com o modelo, você ainda vai trabalhar com as codificações da OSCE certo, mas na ferramenta da OSCE certo você vai conseguir uma transposição dos códigos. Ok, a terceira pergunta do Vinícius é se é possível importar um modelo IFC e editá-lo no ArchiCAD com essas configurações para orçamentação. Sim. O ArchiCAD trabalha com o formato IFC e é possível sim trabalhar. Tá certo. Então agora eu vou para uma pergunta do José também. Ele quer saber se o modelo é carregado para o site ou se é uma planilha, tabela. No caso, Não, o modelo é carregado para o certo. site. O modelo é carregado para o site. Certo. Agora do João Araújo, ele diz que a empresa dele usa o sistema Cienge. Qual é a vantagem dessa solução perante a solução atual que ele tem? Bom, eu posso te falar o que a minha solução tem. A nossa solução faz orçamento, planejamento e acompanhamento. A gente está em vários clientes grandes, a gente tem muita experiência, né? E a gente trabalha com alguns conceitos que vão gestão de contratos, a gente tem a gente tem uma série de ferramentas assertivas em relação ao orçamento, a planejamento, ao acompanhamento. Você pode fazer acompanhamento de prazo e a gente faz o que a gente chama de MRP1. Na verdade, a partir do seu planejamento, o sistema gera a sua necessidade de compra, fazendo com que consiga melhorar a assertividade do seu fluxo de caixa. Uma do Gilson Carrara. O Gilson quer saber se tem alguma ponte com o módulo de SSMQ da TOTVS, ou somente parte orçamentária, quantidade de EPIs para os recursos que ele vai utilizar nas etapas do projeto. Na verdade, quando a gente não tem uma ponte ainda para o SMQ, mas a gente pode sim, a gente tem uma funcionalidade chamada insumo derivado. A gente pode depois, se ele quiser, se o Gilson quiser conversar sobre isso, pode entrar em contato com a gente. A gente tem uma funcionalidade chamada insumo derivado, equalização de insumos e insumos derivados, tá? Que a partir da quantidade de HH eu transformo isso em pessoas na equalização, consigo através de insumos derivados ter uma assertividade grande na quantidade de EPIs e recursos. A gente já tem vários clientes de construção que usam isso. Ok, agora uma pergunta da Potira Piccoli. Ela quer saber como vai funcionar o Top Mobile para o PERT, se ele será atualizado diariamente com o avanço físico. Na verdade, o Top Mobile trabalha com o conceito de planejamento de curto prazo, né? Em gerenciamento de projetos modernos, a gente tem vários tipos de orçamento, de planejamento. A gente tem um planejamento maior, orçamento, onde, na verdade, normalmente eu faço quais são os quantitativos, e o nível de detalhamento é menor. Depois disso, eu passo para o planejamento, onde eu tenho um nível de detalhamento maior, e vou colocar quais são os quantitativos e coloco isso no tempo. Né? E depois eu tenho um outro planejamento que o pessoal chama de ou então de OS,
que é quando eu começo a fazer um detalhamento, dentro do onde eu começo a fazer o detalhamento de curto prazo, né? Eu vou falar qual equipe vai fazer o quê. Eu começo a trabalhar com as folhas-tarefas. Com essas folhas-tarefas, né? Então eu coloco metas para o time, depois eu vou lá, tá? E aí se ele é atualizado diariamente ou se ele é atualizado semanalmente, depende de como que a empresa quer. Né? O Top Mobile serve para que eu vá lá em campo e faça a medição, tire fotos se eu quiser, e depois disso ele atualiza o sistema. Essa atualização ela pode ser feita diariamente, ela pode ser feita semanalmente, depende da empresa e como que a empresa quer tocar isso. E ele atualiza o avanço físico no PERT. O Ângelo Matos, ele quer saber, ele disse o seguinte, que não ficou claro se o modelo vai para o sistema da TOTUS, somente o Excel, ou se somente o Excel vai para o sistema da TOTUS. O que acontece se o modelo BIM for revisado? A planilha será importada novamente? Se o modelo BIM for revisado, você vai gerar novo, tá? E aí a gente tem um processo de atualização onde ele importa só as diferenças. A Tânia Borges gostaria de saber como a gente faz a separação dos rebocos internos e externos, visto que no projeto apresentado as paredes não estavam compostas. Essa resposta eu acho que eu vou deixar para o Pedro, né? Eu acho que essa parte mais técnica do modelo. Pedro? Oi, aqui é o Caio, arquiteto, eu posso responder? O Caio também pode, claro, Caio. É a Tânia, né, que perguntou? Isso mesmo, a Tânia Borges. Isso aí fica definido no modelo mesmo. Você tem a capacidade de definir composições. A composição, por exemplo, uma parede, você vai usar os materiais definidos pelo OrcCerto, que vão ser a base da planilha e os materiais em diversas camadas de uma composição. Por exemplo, o miolo da parede é o bloco que nós vimos lá, o bloco de cerâmico, e o reboco dessa parede é o material reboco, que vai estar lá na lista. E depois, nas planilhas, isso pode ser apropriado separadamente ou não. É aquele ponto que eu expliquei, que o modelo pode ser mais ou menos sofisticado, que tanto um modelo menos sofisticado quanto mais sofisticado, com mais informações, vão ser lidos de forma mais detalhada pelo OrcCerto, e depois isso vai ser absorvido no sistema da TOTUS. Então, pode sim modelar com o reboco, e aí você tem algumas possibilidades, que vai depender um pouco da flexibilidade de cada arquiteto, modelador ou construtora, mas a possibilidade é total. É isso aí, pessoal. Agora tivemos vários agradecimentos aqui pelas respostas de vocês. Acabou de chegar mais uma última pergunta aqui, e aí a gente já encerra essa sessão. Qual o real benefício entre extrair os quantitativos, exportar em formato Excel e importar pelo TOTUS, ou utilizar o OrcCerto? Foi o Laércio Gutierrez. Posso responder? Pode, claro. Então, o real benefício, o orçamento, ele é gerado automaticamente, independente do nível de modelagem que você esteja. Tá? Você fazer pelo processo manual de você extrair cada um dos quantitativos e montar o orçamento, você não tem a inteligência que consiga combinar quais são as composições com os elementos construídos e, principalmente, você introduzir no orçamento informações que são inerentes ao orçamento e não são informações de modelo. Em momento nenhum, mesmo que você tente extrair isso do modelo, você vai ter, por exemplo, em situações normais, a limpeza do terreno. Só que se você for fazer uma obra ou for fazer um orçamento sem considerar a limpeza do terreno, vai estar completamente errado. Né? E
uma série de questões que são inerentes ao orçamento, consumos de água e luz, segurança da obra, equipe de obra, etc. Quando você usa o sistema OSCE-CERT, ele pega os quantitativos saídos de mapas, tá? E coloca essa informação dentro do seu orçamento pronto. Então, você tem qual benefício? Você, em alguns segundos, você consegue combinar informações de modelo, informações de orçamento e saber exatamente o custo da sua obra, todas as condições que serão aplicadas, todos os preços em sua, tá? É isso, né? Qual que é o benefício? Você gera um orçamento, se foi bem modelado dentro da nossa diretriz de modelagem, você da obra em alguns segundos, né? Você sabe fundamentalmente o seguinte: a gente responde para você muito rapidamente quanto custa a sua obra, quais são as composições que estão lá, quais são os insumos, e entrega essa informação para um software de orçamento muitíssimo poderoso, que é o TOTOS Obras e Projetos, e aí você tem a gestão da sua empresa construtora até a fase de incorporação, contabilidade, RH, e toda aquela equipe que foi pré-dimensionada. Respondi? Ele não respondeu aqui ainda, mas acho que sim. Vamos aguardar. Ah, ele respondeu. Sim, obrigado. E aí eu recebi uma última pergunta aqui do Rodrigo Rabelo. Ele quer saber se existe alguma solução que englobe a área de estradas e pavimentação, como, por exemplo, integração com o Civil 3D da Autodesk. Não, a gente não tem nenhuma integração ainda, não. Embora seja possível modelar, tá? E existe um outro suíte de ferramentas da Graphisoft, e a gente, à medida que for avançando, a gente também deve trazer a Namecheck, que é da Graphisoft, tem uma série de outras soluções, a gente deve trazer essa parceria ao longo do ano seguinte, tá ok? Ele não respondeu aqui Pode ainda, falar. mas ele ainda está online. As perguntas encerraram, pessoal. A gente já pode finalizar aqui o webinar. Tá ok, muito obrigado a todos. Agradeço a participação.